Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e assuntos afins. E o tema de hoje é um tema espinhoso, delicado, principalmente agora com a discussão acerca da PL sobre o aborto, que faz com que muitos fiquem com os nervos à flor da pele. Alguns com um tom acusatório, outros com argumento ad hominem, outros mais equilibrados, e pesa sobre o influenciador cristão a cobrança social de um posicionamento. Muitas pessoas falam, e você não vai falar nada sobre isso? Você vai ficar calado? De fato, nós temos aqui um dilema que tem que ser equacionado com muito equilíbrio, e eu vou explicá-lo para vocês. De um lado, existe o fato de que você sendo um influenciador não significa que você é especialista em tudo. Você não pode agora sair dando tiro no escuro sobre qualquer temática, sobre qualquer coisa, porque a sua fala pode, por falta de conhecimento, levar algumas pessoas a uma compreensão errada sobre um assunto. Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e nem por isso ele saiu dando palpite sobre todos os assuntos que pautavam a ética dos seus dias. Por outro lado, aqui eu até peso com essa mão, eu reconheço que muitas vezes o silêncio de um influenciador pode parecer uma covardia, uma falta de posicionamento, uma conveniência, uma falta de coragem para dar a cara à tapa. Então, depois de conversar com algumas pessoas e ler a Bíblia e orar a Deus, eu resolvi também aqui apresentar não necessariamente aquilo que eu penso, mas aquilo que diz a palavra de Deus. É lógico que quando eu falo a palavra de Deus, isso também está dentro do que eu penso, porque eu presumo que todos aqueles que são cristãos, ou pelo menos se dizem cristãos, a maioria da população brasileira, deveriam admitir que junto com essa declaração de cristianismo está o peso de considerar a Bíblia Sagrada a palavra de Deus. Não um livrinho qualquer aí com opiniões de homens, é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, eu devo usar essa palavra para pautar a minha fé e a minha prática, a minha crença e o meu comportamento diário, tá certo? Eu sei também que estamos num Estado laico e que muitas vezes na história, quando a igreja e o Estado se juntaram, o resultado não foi dos melhores. Eu tenho essa consciência e continuo reconhecendo que não estamos sob uma teocracia, porém sob uma democracia. Contudo, nessa democracia, ainda, pelo menos por enquanto, não sei por quanto tempo mais, por enquanto eu posso, como cristão, apresentar meu posicionamento. Então, o farei à luz da Bíblia. E deixo que vocês também tomem a postura, a decisão de vocês, com base no que eu vou dizer aqui. Até sugiro àqueles que estão me acompanhando que peguem agora a sua Bíblia e acompanhem, porque eu vou falar de vários versículos aqui para anotar essa temática do aborto na Bíblia Sagrada, tá certo? Para fazer isso, é importante eu colocar uma introdução aqui primeiro. Alguns podem pensar, poxa, vai direto ao texto bíblico. Não, mas isso não seria responsável de minha parte. Então, a minha Bíblia está aqui, mas antes de abrir o primeiro versículo, eu tenho que dar uma introdução filosófica para vocês. Então, eu peço essa paciência para ouvir algumas questões não bíblicas que eu vou apresentar. A primeira delas é que, ao lidar com assuntos delicados, não sejamos simplistas em achar que tudo é preto no branco, sabe? É tudo o claro no escuro, o óbvio do ululante. Nem sempre é assim. Há situações na vida que os dilemas, por isso a palavra dilema, são muito fortes. Aliás, às vezes até a palavra dilema, ela não é o melhor termo para usar, porque às vezes nós temos um trilema, um quadrilema, são várias opções, e qual delas eu vou atuar? Outra coisa que devo ter em consideração é a diferença entre ética e moral. Ética é um princípio que não deve ser jamais negociado, mudado. Ele é universal, vale por todas as pessoas, ele está na base da existência social humana. Agora, a ética, por ser universal, ela se matiza em situações locais, históricas, não universais. Eu vou explicar isso aqui, na verdade eu já dei esse exemplo à exaustão, um princípio ético que não deve mudar, o respeito. Eu devo respeitar a todas as pessoas, em todo o tempo, em todo lugar. Agora, como é que eu respeito uma igreja católica na hora da missa?
Eu entro na igreja, se eu estou com chapéu, eu tiro o chapéu diante do padre e dos católicos, por respeito àquela liturgia. Agora, como é que eu demonstro o mesmo respeito entrando numa sinagoga, num Shabat, na hora da Parashat ali? Eu coloco um chapéu na minha cabeça se eu não tiver com um chapéu na cabeça. Você percebeu? Afinal de contas, o que é certo? Colocar o chapéu ou tirar o chapéu? O certo é o princípio ético do respeito. Agora, esse princípio ético do respeito que não muda, ele varia quando você está numa igreja católica, ou quando você numa hora de uma missa, ou quando você está numa sinagoga na hora da Parashat. Percebeu? Isto não é ética relativista. Não é dizer que os fins justificam os meios, ou que você pode mudar a ética a seu bel prazer. É que a ética é um princípio que ela pode se tornar histórica numa situação específica. E aqui um bom grau de sabedoria cristã é necessário para sabermos como agir em situações conflitantes. Inclusive, eu vou te sugerir que pesquise na internet o dilema do trem. Procurei o dilema do trem. Esse dilema do trem foi, inclusive, um teste aplicado com alunos do MIT dos Estados Unidos. E o que o dilema do trem mostra, basicamente? Situações éticas da vida em que o princípio entra, às vezes, numa situação de complicação ética. Vou dar um exemplo para você. Um trem de ferro está vindo em alta velocidade e há 4 pessoas ali presas no trem. 4 pessoas estão presas. Não dá tempo de você correr e desamarrar as 4 pessoas. Também não há tempo de parar o trem. Mas você tem na sua mão, aqui agora, uma alavanca que muda o trilho do trem. Se você mudar o trilho do trem, o trem vai deixar de matar aquelas 4 pessoas e você salvará 4 vidas. Mas calma, o dilema não é tão simples assim. Imagine que você também vê que no trilho que está à sua esquerda, existe um homem também amarrado. E você também não tem tempo de desamarrá-lo. Aí o que você faz? Para salvar a vida daqueles 4, você permite a morte daquele homem, que se você mudar a alavanca, automaticamente você provocou a morte daquele homem que estava do lado de cá. Ou você não quer provocar a morte daquele homem, mas provoca a morte dos outros 4 porque você não fez o seu papel na hora que poderia fazer, que é mudar o trem, ou seja, não teve uma intervenção de sua parte. Aí o dilema do trem vai piorando, vai piorando. E se você tiver dá para salvar as 4 pessoas, mas que tem um abismo, vai matar todo mundo do trem. E se você tiver do lado de cá um assassino, aí você mata porque agora é um assassino, e se for um bebê recém-nascido, então ele vai piorando cada vez mais o dilema do trem para mostrar que há situações éticas que não são tão simples. Para resolver essas situações, no passado, fora da Bíblia, houve pelo menos 3 sugestões. Uma de Aristóteles, uma de Immanuel Kant e a outra de Stuart Mill. Aristóteles promovia na Ética Nicômaco, que foi o livro que ele escreveu para o seu filho, Aristóteles promovia a ética da virtude e da autonomia. Aristóteles dizia, o ser humano virtuoso ele sempre vai saber como agir, porque ele busca a felicidade. Então devemos deixar que o ser humano tome a decisão dele. Já a ética de Kant, Kant já ia para um outro lado. Kant era um racionalista de maneira assim grande. Então Kant dizia que você tem que ter uma ética do dever, a deontológica, e a razão humana vai dizer o que deve fazer. Então a razão humana faça sem questionar. Stuart Mill já vai promover uma ética utilitarista. Ele vai perguntar assim, escuta, qual situação dá menos estrago? Ou qual situação promove melhor o bem? Então, na ética utilitarista de Stuart Mill, por exemplo, você muda a alavanca, porque é melhor que morra uma pessoa a morrerem 4 pessoas. Utilitarista. Agora, qual dessas éticas a gente segue? Será que uma é excludente da outra? E o princípio bíblico a esse respeito? Bom, vamos lá. Eu vou colocar o que a Bíblia diz e deixo para você tomar a sua decisão. Levando em consideração que eu tenho que também ter na Bíblia claro aquilo que é um princípio bíblico que não muda jamais e aquilo que é uma moral bíblica. Lembra que eu falei da ética e da moral, que a ética não muda, mas a moralidade pode mudar? Por que eu digo isso?
Porque se eu não separar na Bíblia o que é o princípio inamovível, o que é o princípio inalterável, do que é a moral aplicada, eu vou ter problemas, porque a Bíblia também manda apedrejar pessoas que não guardam o sábado. E eu, adventista, não vou sair jogando pedra em quem transgride o Shabat. A Bíblia também fala no sábado para não acender fogo dentro de casa. E como é que eu falo sobre isso? Paulo, em determinado momento, falou que as mulheres não podem falar nada na igreja, ficarem caladas. Então, repito, é importante na Bíblia saber o que é o princípio que não muda desde os tempos bíblicos até hoje e o que seria a aplicação do princípio. O que é ética, o que é moral. Tá bem? Mesmo porque, se eu não fizer essa separação na Bíblia, eu também vou achar que a Bíblia não tem nada a dizer sobre alguns assuntos que são modernos e não encontram eco direto na Bíblia Sagrada, por exemplo. Na Bíblia não tem nada sobre usar drogas ou não usar drogas. Não tem nada na Bíblia que me proíba de fumar crack. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala assim, não fumarás crack diante do Senhor. Por causa disso, agora eu vou liberar que uma pessoa use o crack. Na Bíblia também não tem nada que proíba, digamos assim, diretamente, alguém, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, alguém de colar numa prova. Não tem uma versão assim, não poderás colar numa prova. Não tem nada disso na Bíblia. Mas então eu tenho que achar o princípio bíblico para assim aplicar esse princípio que não muda a uma situação moral dos nossos dias. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver princípios bíblicos que podem ser aplicados à questão do aborto. Primeiro, se você ler comigo Gênesis capítulo 1, versículo 28, você vai ver que o ideal de Deus é a santidade da vida, inclusive da vida intrauterina. Deus falou o seguinte, Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E no capítulo 2, verso 7 de Gênesis, Deus disse, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Um pouquinho antes, em Gênesis capítulo 1, 26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Todos esses três textos que eu li, eles apelam para a vida como dom de Deus e para a santidade da vida. Tanto é que quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus fala para que ele veio ao mundo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja bem, a vida, o princípio, olha a palavra que eu estou usando aqui, o princípio da vida é algo tão forte, tão delicado, tão importante à vista de Deus, que Jesus veio ao mundo trazer a vida, mesmo quando o mundo estava condenado à morte. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, confirma esse eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, diz assim, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a vida é tão séria aos olhos de Deus que ela custou a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, se a vida fosse algo de somente importância, Deus teria destruído Adão e Eva lá e teria refeito outra humanidade. Mas não, Deus falou, eu vou dar uma chance para vocês. E Deus considera a vida não é só do indivíduo que já nasceu, não. A vida da criança que não nasceu também está dentro desse elemento da santidade. Eu vou mostrar para vocês aqui Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Vamos ler com calma esse texto aqui, olha. Os teus olhos, é o salmista falando para o Criador, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, Deus já via o salmista quando ele ainda era matéria, substância informe. Onde? Na barriga da mãe dele. Dizem que quando a mulher está grávida de, parece que 3 ou 4 semanas, o bebezinho é do tamanho de um grãozinho de gergelim.
Mas Deus já viu. É uma matéria informe ainda, mas Deus já viu. Vamos lá. Em alguns casos, Deus até deu instruções bíblicas pré-natais. Muito antes da medicina falar em medicina ou neonatal, Deus já dava orientações para bebês que ainda não tinham nascido. Quer ver? Vamos ver aqui Juízes, quando Deus fala de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo 5. Juízes capítulo 13, versículo 5. Olha, Sansão nem tinha nascido. Olha o que Deus orientou aos pais de Sansão. Eis que você ficará grávida, falando com a mãe dele, e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado ao Senhor desde o ventre de sua mãe. Olha bem, consagrado não depois que nasceu, desde o ventre de sua mãe. Ora, isso é mais do que a consideração pela vida. Deus consagra um bebê antes dele nascer. Olha que interessante, na igreja geralmente nós apresentamos os bebês na igreja, em Israel era 8 dias após o nascimento, a criança era circuncidada, dava o nome dela, depois de 40 dias os pais o apresentavam ao Senhor no templo ou na sinagoga. Nós, cristãos, pelo menos os católicos batizam bebês, ou alguns protestantes que não batizam crianças apresentam a criança na igreja. Deus já consagrava isso até mesmo antes, quando a criança estava na barriga. Olha a experiência do profeta Isaías, Isaías 49, versículo 1 e 2. Olha a experiência do profeta Isaías. Escutem, terras do mar, vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Desde o ventre da minha mãe ele fez menção do meu nome. Quando eu vou para o verso 5, também diz a mesma coisa. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo. Jeremias também tem uma situação semelhante. Olha Jeremias capítulo 1, versículo 5. Quando Deus chama o profeta Jeremias está depois de Isaías aqui, capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Deus já tem planos para bebês que ainda estão no ventre da mãe. Aí você pode falar, não, Rodrigo, mas isso aí é Deus tendo planos para a criança. Não significa que a criança já... Olha, cuidado, porque a Bíblia também mostra que mesmo de maneira intrauterina, a criança pode ter sentimentos, inclusive de alegria ou de rivalidade. Quer ver? Vamos começar com alegria. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Para quem está me assistindo, principalmente que é católico, você que preza tanto por Maria, mãe de Jesus, você que preza tanto pelos santos, é católico, então preste atenção. Olha quando Maria, que a Igreja Católica chama de Nossa Senhora, vai visitar Isabel. Maria já estava grávida de Jesus. Preste atenção nisso aqui. Isabel também estava grávida. A diferença de idade entre Jesus e João Batista é de 6 meses. Então, Maria deveria estar ali no seu primeiro mês de gestação. Isabel já estava do 6º para o 7º mês de gestação. Olha o que aconteceu. Vou ler para vocês aqui. Quando Maria chega para visitar Isabel, diz assim, Lucas capítulo 1, vou ler do verso 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa da cidade de Judá. Maria já estava grávida. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, que isso até faz parte da oração da Ave Maria, benedictas tu in mulieribus, né? Não fala lá em latim, bendita és tu entre as mulheres? Está aqui a frase de Isabel. Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Olha, Jesus não tinha nem nascido, e ele já era bendito, ou seja, Jesus passou pelo mesmo processo gestacional de uma criança. Jesus um dia foi uma sementinha do tamanho de um gergelim, já estava crescendo, Jesus foi feto. E é com grande honra para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois, essa parte aqui que eu quero destacar, é Isabel falando ainda para Maria,
Tão logo me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ou seja, de acordo com a Bíblia, numa época em que nem se cogitava em termos médicos o que é uma medicina neonatal, a Bíblia já colocava que uma criança dentro do ventre de uma mãe pode sentir alegria e sentir até a presença do Espírito Santo. João Batista, com 6 meses de gestação dentro do ventre de sua mãe, já sentiu e pulou de alegria e tremeu ao sentir Jesus chegando. Isso é um mistério muito forte. O salmista falou que ele ainda era matéria informe, o Senhor já o conhecia. Isaías fala que já o chamava pelo nome. Também uma criança pode ter dentro do ventre rivalidade. Olha o que diz aqui Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Gênesis, capítulo 25, ao falar do nascimento de Jacó e Esaú, olha o que Deus falou para Isaac. Gênesis 25, versículo 21. Aqui fala que Rebeca, a esposa de Isaac, orou porque ela estava infértil, estéril. Aí diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Na verdade, é Isaac que orou aqui, eu me equivoquei. Os filhos lutavam, isso aqui que eu quero destacar. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor respondeu a Rebeca: 2 nações estão no seu ventre. Diz que os meninos, que eram gêmeos, já estavam lutando dentro dela, rivalidade dentro dela. E quando eles nascem, o segundo nasce com a mão agarrada no calcanhar do primeiro. Isso demonstra que a criança já tem algum tipo de consciência ali dentro do ventre. E antes que você pense que eu estou falando bobagem, leia Freud. Freud fala que uma das primeiras coisas que forma no embrião humano, uma das primeiras coisas que corrigindo o português, uma das primeiras coisas que forma no embrião humano é o inconsciente humano, é o subconsciente. E esse subconsciente já começa a armazenar, agora que depois de Freud isso foi desenvolvido ainda mais pelos psiquiatras, pelos psicólogos, o subconsciente já vai organizando informações, sentimentos, dores, alegrias, desde a gestação. Tanto é que muitos problemas emocionais que nós enfrentamos até hoje são de traumas que recebemos já na barriga de nossa mãe. Mas mesmo antes de Freud, mesmo antes da psicanálise, da psiquiatria surgir, ou da psicologia, enfim, a Bíblia já dava sinais disso. Olha o que diz Jó, capítulo 10, versículo 8 em diante. Jó, capítulo 10, versículos 8 em diante. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me? Lembre-te de que me formaste como um barro e agora queres reduzir-me ao pó? Por acaso não derramaste como leite e não me coalhaste como um queijo? De pele e osso me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, o teu cuidado guardou o meu espírito. E quando a gente vai para Jó 31, ele continua ainda explorando isso aqui. Jó capítulo 31. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal e ele me interrogasse e lhe responderia eu: aquele que me formou no ventre da minha mãe não os fez também a eles? Olha o que Jó está falando aqui. Eu fui formado por ti, Senhor, desde o ventre. E se eu não cuidar dos oprimidos, o Senhor vai se levantar contra mim no juízo e vai falar o seguinte: olha, assim como eu cuidei de você no ventre da sua mãe, não deveria você cuidar também deles? Repito, meus queridos, há muita discussão na medicina, na bioética, a partir de quando a vida é vida. A partir da concepção, a partir de algumas horas depois da mulher concebida, a partir de quantos dias. Na medicina, até onde eu saiba, não há uma unanimidade a esse respeito. A partir de quando a vida humana é vida. Então não posso dizer, e também não sou bioético, nem médico, nem biólogo.
Por isso que eu falei aquela minha precaução, não entrar em áreas que eu não sou especialista. Mas à luz da Bíblia, no ventre da mãe, a criança já tem sentimento, alegria, disputa, sensação do Espírito, cuidado de Deus, percepção divina. Vamos a Êxodo, capítulo 21, 22. Por isso que o bebê já era considerado na Bíblia, matar um bebê, um crime. Olha o que diz Êxodo, capítulo 21, versículo 22 em diante. Se dois homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar o segundo que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes determinarem. Ou seja, se um homem provocasse a morte do bebê de uma outra mulher, o marido tinha o direito a exigir qualquer coisa como indenização. Olha, mas se houver dano grave, corrigindo, se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, tá certo. Agora, mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Ou seja, se a mulher abortou, o marido da mulher fala assim, eu quero uma vida pela vida do meu filho, ele teria o direito. Percebeu? Ele teria o direito. Veja bem, eu vou repetir para vocês. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, além do aborto, né? A mulher não morreu, mas perdeu a criança, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes determinarem. Ou seja, os juízes não determinam o que o outro deveria pagar, quem determina é o marido. Os juízes apenas obrigam que ele pague, porque veja bem, ele indenizar o que lhe exigir o marido. E os juízes falam, agora você vai ter que pagar. E o marido pode exigir o quê? Até a morte daquele homem. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Está aqui bem claro. Êxodo capítulo 20, versículo 13, também prescreveu de maneira muito clara o que significava a vida humana. Deus colocou aqui, não matarás, ou não mate. Que eu falei prescreveu porque a palavra prescrever, hoje ela sofreu uma semântica, e prescrever significa algo que já prescreveu, quer dizer, já não tem mais valor, você não pode mais imputar o crime, mas é que eu quero colocar prescrever no sentido de estabeleceu, tá certo? Deus colocou não mate. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu sei que muita gente vai estar me perguntando isso aqui. Rodrigo, Deus falou para não matar, e você está incluindo isso aí até a questão do aborto, mas várias vezes na Bíblia Deus mandou matar até criança de peito e tudo mais. Eu tenho um vídeo que eu explico essa questão dessas expressões matar criança de peito, que não são expressões literais da Bíblia, tá certo? Por que eu não vou falar isso aqui agora? Não é porque eu estou tangenciando ou fugindo do assunto, é porque se eu entrar nessa questão, por que Deus mandou matar, eu fujo do tema do vídeo aqui, que é sobre o aborto, tá certo? Então, se quer saber o que eu falei a esse respeito, procure aí no meu canal do YouTube, Por que Deus Mandou Matar, tem uma aula inteira sobre isso, ou faça o meu curso, A Bíblia Comentada, porque lá nós temos umas 4 aulas só falando sobre a legislação de Êxodo e também do Levítico, sobre essa questão da morte, das mortes em guerras, quando Deus aparentemente mandou matar bebês de peito lá entre os amalequitas. Eu explico tudo isso no curso A Bíblia Comentada, tá certo? Não estou vendendo o curso, não é porque eu realmente não vou aqui agora falar sobre isso. Mas eu vou dar pelo menos uma parcela que tem a ver com o tema do aborto para você entender. Eu tenho aqui um dicionário de Wilson's, Estudos sobre Palavras do Antigo Testamento. É um dicionário interessante, onde ele traz várias palavras hebraicas e os seus diferentes significados. E só para você ter uma noção, para a palavra matar, nós temos em hebraico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diferentes verbos. E cada um tem um significado diferente. Em português, nós temos a palavra assassinar, nós temos a palavra matar, nós temos a palavra liquidar, que de sentido de eufemismo pode significar matar, mas a gente acaba colocando-as todas com o sentido de matar. Em hebraico é uma diferença. Por exemplo,
Você tem a palavra harag, que é matar de modo geral. Harag é matar de modo geral. Matar uma pulga, matar um carneiro, matar uma pessoa. Agora você tem a palavra tsabá, que significa matar ou degolar em sacrifício um animal. Então é diferente, é outra palavra em hebraico. Você tem a palavra halal, que significa cortar em pedaços, de novo, sacrificar animais para sacrifício. Você tem a palavra tavá, que significa imolar também, imolar. Você tem a palavra mot significa morrer, ou provocar a morte de. Você tem a palavra naham, que significa esmagar. Você tem a palavra nakav, que significa cortar. Você tem a palavra katal, que significa matar também, ou imolar no sentido poético. E você tem a palavra shatat, que significa matar animais. Só serve para matar... Não, serve também em uma ocasião para matar pessoas. E você tem a palavra hatzah, que significa mais... Aqui eu vou colocar hatzah. Matar de maneira violenta ou injusta. Matar de maneira violenta ou injusta, assassinar. Nunca é aplicada, por exemplo, a sacrificar animais, ou matar uma galinha, ou matar uma formiga. E é lo hatzah que aparece no mandamento não matarás. Então, quando Deus fala não matarás, ele não está aqui agora proibindo você de matar ratos na sua casa com um veneno. Nossa, não pode matar rato porque Deus falou não matarás. Não, porque hatzah não se aplica a animais nesse sentido. Quando Deus fala não matarás, ele não está falando que você não pode matar uma pulga. Ele não está falando em legítima defesa, você não pode se defender. O termo é muito específico. Não matará aqui é não assassinar uma pessoa de maneira injusta, premeditada ou não, tá certo? De maneira covarde. É esse que é o sentido do não matarás. Então eu quero deixar isso claro para você não entender que o não matarás aqui, Deus está proibindo qualquer tipo de morte. Agora você tem que pensar. E uma criança que está no ventre de uma mãe, que não pode se defender, eu matar uma criança, eu estou me protegendo de quê? Tá certo? Ela não está me atacando. Ela não é um animal, é uma criança. Levítico capítulo 24, versículo 17, também Deus colocou muito claro. Quem matar alguém será morto. E isso aplica inclusive aquele caso lá que o marido pode exigir a morte do homem que na briga com ele provocou o aborto da sua mulher. 1 João capítulo 3, versículo 15. 1 João capítulo 3, versículo 15. Para mim esse verso aqui ele é mais forte ainda. 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, a gente tem que aprender que administrar a vida, preste atenção nessa frase, administrar a vida inclui responsabilidade que limita meu desejo particular. Eu vou explicar isso de maneira bem clara. Administrar a vida inclui assumir responsabilidade que limita desejo pessoal. Posso dar exemplo para você? De repente, alguém que está ameaçando a minha família de morte, até na vontade de me livrar daquela ameaça, a minha vontade particular é que aquele sujeito morra. Porque se ele morrer, minha família vai parar de ser ameaçada. O meu desejo é que a polícia mate aquele sujeito. Mas eu, Rodrigo, não tenho direito de ir lá pegar um revólver e assassinar essa pessoa. Porque eu estaria incorrendo num crime perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Percebeu o que eu falei? Administrar a vida inclui responsabilidade que limita a minha vontade pessoal. Eu quero ler para vocês 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. Porque nós estamos vivendo uma antropologia hoje que diz que o corpo da pessoa é da pessoa. Meu corpo é minhas regras. Vamos ver aqui. Olha bem, 1 Coríntios,
Não é capítulo 16. Deixa eu ver, que eu acho que eu tinha anotado aqui e passei rápido. Às vezes a gente vai de cor e você acaba se traindo. 1 Coríntios não é 16, é 1 Coríntios 6. Isso mesmo. 1 Coríntios 6, 19. Diz assim, olha. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então essa regra, meu corpo, minhas regras, ela não é bíblica. Porque vocês não pertencem a vocês mesmos. Então, por mais que eu esteja com vontade de fazer algo, não, meu corpo não é minha regra. Meu corpo deve ser a regra de Deus. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E a Bíblia também coloca que é obrigação daqueles que são servos de Deus defender os vulneráveis. Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18. Deuteronômio capítulo 10, versículos 17 e 18. Pois o Senhor Deus de vocês é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros. E até continua falando assim, portanto, ame os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Olha aqui. Olha o que Deus falou para Israel. Amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu acho que eu não estou incorrendo num erro hermenêutico de parafrasear a Bíblia assim. Amem o feto, porque vocês também foram fetos. Amem a criança que não nasceu, porque um dia vocês ainda não tinham nascido. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Ezequiel 18, verso 20, também diz assim, olha. Ezequiel 18, verso 20. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. O filho não pagará pela iniquidade do pai. O pai foi um violentador. Então é o pai que merece a punição, não o filho. Eu sei que muita gente está falando assim, Rodrigo, você não está olhando o caso da mãe, a mulher que passa por uma violência dessa, é muito complicado e tudo mais. Eu sei, por isso, eu sei não, eu faço uma ideia. Se eu falasse que eu sei, eu estou sendo mentiroso, porque eu nunca enfrentei isso na minha família ou comigo mesmo. Mas por isso que eu comecei essa conversa aqui apresentando para vocês o dilema do trem. Lembra o dilema do trem? Há situações que não são fáceis. Nós, muitas vezes, quando vemos uma situação de violência contra a mulher, nós estamos com a alavanca na mão. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar a alavanca, poupar aquelas 4 pessoas e matar uma? Ou nós não vamos virar a alavanca para não sermos cúmplices da morte daquele um e vamos deixar que matem os outros 4? Realmente há situações na vida, meus queridos, que não são fáceis. Não são decisões assim que você decide dentro de um escritório. Por isso que eu acho que a posição de um cristão, em primeiro lugar, não é fazer piquete. Agora, sinceramente, é a minha opinião. Jesus nunca recomendou, havia muitas, como eu diria, injustiças em Roma. Muitas. Estude a história do Império Romano. Injustiça atrás de injustiça. Jesus nunca recomendou que seus discípulos fizessem piquete na frente dos quartéis militares de Roma, ou que fossem atacar senadores romanos. Quem faziam isso eram os zelotas. Os zelotas queriam abaixo Roma e fazer passeata e quebrar tudo e roubar dos ricos para dar para os pobres, anarquia geral, proclamar a guerra civil. Estude a história de Shimon Bar Giora, de Judas da Galileia, desses líderes rebeldes que o próprio Barrabás da Bíblia, ele foi escolhido no lugar de Jesus para ser solto pelo povo, que Barrabás era um líder salteador que queria assim quebrar tudo, queimar pneu em praça pública. E Jesus falava que não resistais ao perverso. E o perverso era Roma. Jesus parecia covarde demais. Então não acho que a postura cristã agora é falar assim, vamos agora todos juntos quebrar o pau, vamos entrar lá
no Senado e fazer isso, vamos entrar na Câmara dos Vereadores, vamos fazer isso, vamos entrar em tal lugar e botar fogo, vamos fazer isso, vamos parar as vias públicas. Não é por aí. Seja o que decidir o governo decide não pode estar acima do meu compromisso com Deus. Eu sou obrigado pela Bíblia a ser um bom cidadão e cumprir com as regras que o governo impõe até o momento em que elas entram em confronto com uma regra bíblica. Por exemplo, enquanto o governo ficar pedindo para eu dar impostos, eu vou dar imposto. Mesmo que não for justo, eu vou pagar imposto, porque a Bíblia fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Bíblia não fala: dai a César o que é de César quando César for bonzinho. A Bíblia não fala: dai a César o que é de César quando César fizer vias públicas para vocês, der água encanada, quando o César não for corrupto. Não, a Bíblia manda dar a César. E César, na época de Jesus, Tibério, não era nada bonzinho. Paulo e Pedro, quando falaram: sejam submissos às autoridades superiores, orem pelos governos, eles estavam falando de Nero, que era um crápula. Quando no livro de Jeremias, Deus recomendou: orem pela paz da cidade que vocês vão morar, Deus estava falando da Babilônia. Nabucodonosor, a Babilônia, o símbolo máximo do mal. Orem pela paz da Babilônia. Então, meu dever como cidadão, pelo que eu entendo da Bíblia, é ser um exemplo de cidadão. Porém, olha a contraposição aqui. Se esse mesmo governo, a quem eu sou obrigado a obedecer porque a Bíblia manda, soltar um decreto que eu deva adorar uma imagem, como Nabucodonosor fez perante todo o império, aí, nesse momento, a minha postura tem que ser como de Sadraque, Mesaque e Abdênego, os cômperes de Daniel, é ficar em pé, de braço cruzado, e não adorar a imagem do rei, mesmo que isso implique em perda da minha vida. Mesmo que isso implique em sanções econômicas sobre mim, porque no final dos tempos, o anticristo vai dar sanções econômicas para aqueles que não adorarem a imagem da besta. Não vai poder comprar nem vender. Mesmo que a minha família passe fome, não aceitarei receber a marca na testa ou na mão, nem adorar a imagem da besta. Nesse momento, eu não serei um bom cidadão. Mas em momento algum da Bíblia, Deus fala: quando o anticristo chegar, vocês vão agora fazer uma passeata para protestar contra ele, façam uma passeata contra Roma. Não. Façam a desobediência civil. O que é a desobediência civil? É aquela que o Gandhi colocou, ou que Martin Luther King sugeriu. Os negros não podem mais sentar no mesmo lugar que os brancos no ônibus, então os negros não andam de ônibus. Desobediência civil, simplesmente assim. Tá bom, eu respeito, eu não vou quebrar ônibus, não vou queimar ônibus como Malcolm X queria, mas eu não vou pegar ônibus. Simples assim, Martin Luther King. Nós vamos fazer uma marcha pela paz. Pronto, e olha, Martin Luther King era cristão, mas Gandhi nem era. A mesma coisa o cristianismo. Então, com relação a qualquer decisão que for tomada do governo em relação a esse assunto do aborto, eu devo deixar que a Bíblia me oriente. E se na minha comunidade, na minha igreja, houver uma menina que sofreu uma violência e ela ficou grávida e a família está agora no dilema se deve seguir com a gravidez ou não. Eu acho que, como um representante de Cristo, eu devo chegar para a família e mostrar todos os versículos da Bíblia e não apenas dar uma aula de teologia. É minha obrigação dar um amparo psicológico, financeiro, moral para essa família. E se a menina decidir não continuar com a gestação, que nós respeitemos a decisão dela, mesmo que a minha for diferente. Se ela está amparada pela lei e ela resolveu não continuar, eu respeito. Eu respeito a decisão dela. Eu não obrigo tirar, não obrigo deixar. Agora, seja qual for a decisão que ela tomar, eu tenho que, como comunidade cristã, envolver aquela menina que sofreu um baque muito grande. Detalhe, por favor, ouça aqui com atenção. Porque o que eu acabei de falar agora vai ter muita gente dizendo assim: ele está a favor do aborto, ele está a favor do aborto. Opa, nós estamos falando de um caso específico de uma menina que foi violentada. Há outros casos delicados também de
risco de vida para a mãe, são situações atípicas. Então, por favor, não coloca na minha conta aquilo que eu não falei, tá certo? Situações atípicas, situações que ninguém deseja, devem ser tratadas como situações atípicas. Uma violência contra uma menina, eu estou evitando usar a palavra aqui, vocês sabem qual, uma violência contra a mulher que redunde em gravidez, uma situação de saúde com risco de vida, são situações atípicas, são diferentes daquelas marchas que estão tendo por aí, de meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, eu tenho que ter o direito, como alguns países dão, o direito para a mulher terminar a gestação, como ela, dar fim à gestação como ela bem entender. Uma amiga minha, que ficou grávida na Europa, ela disse que quando ela foi fazer o neonatal lá, disse que já perguntaram se você vai querer continuar com a gestação ou não. Como assim? Não, se você quiser tirar, a gente tem o espécie de SUS aqui que tira. Nem perguntaram o motivo. Há países da Europa que a coisa se descambou para tal momento que a mulher não precisa nem ter nenhuma razão para isso. Ela pode, já pergunta, faz parte do protocolo. Você vai querer prosseguir com a gestação ou não? Como, sabe? Como assim? Então, realmente, a vida está sendo banalizada. As leis pró-aborto estão sendo, assim, uma banalidade no mundo. Então, para deixar bem claro, eu li na Bíblia para vocês o princípio bíblico da santidade da vida. Situações excepcionais devem ser tratadas como situações excepcionais e não cabe a mim decidir pelo outro. Eu posso apresentar para ele a Bíblia e oferecer o apoio espiritual, psicológico e material muitas vezes. Banalizar o que é excepcional é estupidez. Não reconhecer o excepcional também é estupidez, porque é muito fácil a gente também aqui dentro do meu escritório aqui, eu não estou com uma filha nessa situação, falar não pode, até o dia que acontece em casa. Você compreende? Até o dia que acontece em casa. É igual quando alguém falou do suicídio, é muito fácil emitir opinião sobre suicídio até o dia que você tem um suicida na família. É muito fácil emitir opinião sobre quem usa drogas até o dia que você tem um filho viciado em casa. Quando você tem o problema na sua porta, a sua compreensão do assunto muda. Então, cuidado para também não sermos irresponsáveis em emitir opiniões gratuitas sobre uma situação que não está dentro da minha casa. Que a sensibilidade é outra. É muito fácil resolver problemas dos outros. Então, repito, situações excepcionais devem ser resolvidas de maneira excepcional. E nessas situações excepcionais eu mostro o que a Bíblia diz e deixo para a pessoa decidir e dou o amparo para ela dentro da legalidade, dentro da Bíblia. Situações não excepcionais não podem ser traduzidas como excepcionais. Então não podemos banalizar a situação. Não podemos banalizar aquilo que é excepcional. E ter coerência, princípio cristão, e saber que vida intrauterina não é coisa para ser tratada de qualquer jeito. Tá certo? Não é coisa para ser tratada de qualquer jeito. Então eu espero ter deixado clara a minha posição, o que eu li na Bíblia a esse respeito. O assunto é sério, demanda honestidade intelectual bíblica, demanda respeito pela vida intrauterina e também por aquela que está concebendo, e demanda, acima de tudo, a não banalidade do assunto, que é o que alguns querem banalizar, querem tornar o negócio agora uma licença para matar, sabe? Qualquer coisa válida. Como eu disse, que aconteceu com minha amiga na Europa. Você quer prosseguir com a gestação ou não? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Onde alguns tratam o bebezinho que está dentro da barriga como se fosse, sei lá, algo que você comeu e fez mal e você vai expelir com um bom remédio. Não é assim que funciona, não. E mesmo para aquela que decide não prosseguir com a vida e tem amparo legal, ela também vai ter muitas sequelas emocionais do feito. Então, muito cuidado, pastoral, paternal e, acima de tudo, respeito pela vida humana. Que Deus abençoe você, estude a palavra de Deus, você pode até não concordar comigo, mas eu coloquei aqui a minha posição à luz do que eu leio na Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.